Fala galera, Alfa Brasil, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sou o professor Michel, vamos iniciar aí mais um tópico aí de química aí, na verdade o primeiro tópico para vocês. Antes de mais nada, não esqueça de nos acompanhar nas mídias sociais, Instagram e Facebook. Lá você fica por dentro de tudo que acontece na Alfa Brasil e no mundo aí das bancas do seu vestibulinho e do vestibular. Beleza, galera? Então, como eu falei, para quem não me conhece, eu sou o Michel, tá? E a gente vai trabalhar aí na matéria de Química, abordando aí os principais conteúdos aí cobrados na sua banca, na sua provinha aí que você venha prestar aí, da ITEC, do Instituto Federal, do Senai, Liceu, e depois vai para a FUVEST, Unicamp, e vai embora. Quando você quiser alcançar, estaremos juntos aí na torcida para que vocês alcancem seus objetivos. Beleza, galera? Vamos que vamos. Vamos iniciar aí transformações químicas, algumas propriedades das substâncias, algumas técnicas de separação de mistura e finalizando, obviamente, que, assim como o professor meu disse, o aluno só aprende mesmo fazendo exercícios. É assim que ele falava. E a gente vai fazer 3 exercícios aí para fixar um pouco aí na mente de cada um de vocês. Beleza, galera? Vamos que vamos. Eu vou colocar os slides na tela e à medida que for tendo alguns pontos importantes, a gente volta para o vídeo e a gente discute alguma coisa. Beleza? Então, slide na tela, bora lá. Transformações químicas e propriedades das substâncias e técnicas de separação de mistura. Então, vamos lá, galera. Estados físicos da matéria. O que nós conhecemos como estado físico da matéria? Bom, nós temos aí basicamente 3 estados físicos, né? Todo mundo conhece: sólido, líquido e gasoso ou vapor, galera. Quando nós estivermos trabalhando com água, né, vamos falar sempre em vapor, galera, e não gás, tá? Porque a água, você ferve a água e ela vira um vapor de H2O. Beleza? Quando a gente falar de gás, galera, a gente está falando aí mais de a temperatura ambiente. Nós estamos falando aí de substâncias que, na temperatura a qual estamos, 20, 25 graus Celsius, são gases, tá bom? Então, isso é a definição de um gás e um vapor. Então, muito bem. Se vocês observarem embaixo, nós temos aí o sólido, líquido e gasoso. Nós temos aí as moléculas do sólido muito bem arranjadas, muito próximas. As do líquido já estão um pouco mais distantes entre si. E as do gás, você vê que tem um certo espaçamento entre elas, né? Então, elas estão muito mais separadas entre si, galera. Beleza? Então, isso aí é a definição básica aí de como as moléculas se organizam nos 3 estados físicos da matéria, tá bom? Tá. Então, o que nós temos aí? Isso aí todo mundo já viu, né? O que nós temos? Nós temos o sólido indo para o líquido e do líquido indo para o vapor, galera. Então, para o sólido, que nós temos aqui o exemplo clássico aí, nós temos aí a água, tá? Então, a água no estado sólido, ela indo para o estado líquido, galera. Tá aqui, ó, que eu grifei a caneta vermelha, nem precisava, que já tem ali, sofrendo um processo chamado fusão. O que vem a ser fusão, galera? É a passagem da substância no estado sólido para o estado líquido, ok? A água indo para o estado de vapor é quando nós aquecemos a água, ela vai e vira o vapor da água. Quando a gente faz isso, para que aconteça que a água vire vapor, a água tem que atingir uma certa temperatura. A gente chama de temperatura de ebulição. E qual é a temperatura de ebulição da água? Todo mundo já conhece, 100 graus Celsius a temperatura ambiente, ok? Então, para temperatura de fusão, galera, que é essa aqui agora que eu estou demarcando aí para vocês, fusão, nós precisamos para que a água atinja a temperatura de fusão e vire gelo, ou no estado sólido, nós temos que chegar a uma temperatura de 0 graus Celsius. Beleza, galera? Então, temos aí a passagem do sólido para o líquido, fusão, a passagem do líquido para o vapor, vaporização. E quando nós temos a água que está no estado de vapor, acabei de circular aqui para vocês, ela volta para o estado líquido, galera. O nome disso é chamado de condensação, beleza? Condensação, quando a água volta para o estado líquido, ok? E quando a água sai do líquido e vai para o sólido, nós chamamos de
é o processo contrário da fusão, solidificação. Um você funde, vira líquido, o outro você congela, vira sólido, ok? Então, muito bem. Próximo que nós temos aí é o que? A água sólida, ou o gelo, né, indo do sólido diretamente para o vapor, né? Esse processo, galera, é chamado de sublimação, beleza? Quando o sólido passa diretamente para o estado de vapor, galera, vapor. Então, quando ele faz esse processo aqui, chamamos de sublimação, beleza? Agora, quando ele faz o processo inverso, que é o vapor saindo diretamente para o sólido, chamamos de ressublimação. Alguns chamam também de sublimação, ok? Sublimação ou ressublimação. Muito bem, galera. E dito isso, o que nós temos aí? Forças de coesão. Isso é importante saber, galera. O que queria ser a força de coesão? Elas fazem com que as moléculas se aproximem uma das outras, né? Então, quanto maior a força de coesão, maior será a proximidade das partículas entre si. Então, no caso de um sólido, nós temos a força de coesão agindo muito fortemente aí, fazendo com que as moléculas se aproximem, né? E no sólido a força de repulsão é muito baixa, né? Então, justamente por conta de você ter maior interação entre as moléculas, maior será a força de coesão, né? Aí coloquei esses exemplos aí para você, os textinhos, né? Para dizer o quê? Que no sólido, no estado físico da matéria, as moléculas se encontram muito próximas, né? Sendo assim, elas possuem forma fixa e volume fixo, não sofrem compressão, porque se você comprimir um cubo de gelo, por exemplo, você acaba estraçalhando, né, espatifando tudo o cubinho de gelo, tá? Então eles não conseguem sofrer essa compressão aí nesse caso, ok? Então as moléculas estão muito próximas, tá? Elas não conseguem se deslocar, ao menos que você forneça calor para esse sólido, tá bom? E ele vai para o estado líquido. Já no líquido, as moléculas estão mais afastadas do que no sólido, beleza? Por quê? Porque as forças de repulsão já são maiores um pouco do que a força de coesão. Então, os elementos eles se encontram nesse estado, eles possuem que a forma variada. Por quê? Vai variar de acordo com o frasco, né? O recipiente que o contém. Então, ele possui facilidade de escoamento e adquire a forma do recipiente que o contém, ok? Estado gasoso, já você vê aí que as moléculas nesse estado aqui, elas estão muito mais separadas umas das outras, né? Muito diferente do que no estado sólido aqui. O que acontece? O movimento dessas moléculas nesse estado ele é muito maior do que no líquido, né? Então essas forças de repulsão predominam aqui nesse caso, fazendo com que as substâncias elas não tomem a forma nem volume constante. Então elas vão sempre variar de acordo com quem? De acordo com o recipiente também que o contém, galera. Então se você comprimir um gás, né? Ele muda de forma muito facilmente, beleza? Então isso é importante você saber, força de coesão aí é o que faz com que as moléculas sejam mais próximas umas das outras. E a repulsão é que todo mundo conhece, né? Como que eu posso falar? Você repulsiona aquilo que você não quer, então elas vão se afastando umas das outras, beleza? Próximo slide aí, curva de aquecimento de uma substância, né? Água pura no caso. Então, todo material cuja fusão e cuja ebulição ocorre a uma temperatura constante, galera, temperatura constante, do início ao fim, se você não observar a variação de temperatura, nós dizemos aí que essa substância é uma substância pura. Está dizendo o quê? Que a fusão e a ebulição, elas ocorrem a uma temperatura constante. E onde está isso aqui? Olha aqui, ó. Então, durante o início da fusão, que está aqui, eu vou grifar aqui para vocês, ó, aqui ó, é o início da fusão, tá? E aqui é o final da fusão, galera. Então você vê aqui que teve um determinado tempo, digamos aí que teve 10 minutos aí para que isso acontecesse, tá? Durante 10 minutos, a sua temperatura, galera, tá aqui, ó, a sua temperatura ficou em quê? 0 graus Celsius, se nós estivermos falando da água, tá? Se estiver falando da água. Então, durante 10 minutos, a substância não sofreu alteração na temperatura, ou seja, temperatura constante. Se você observar aqui, ó, a temperatura aqui constante, galera. Então, na fusão e se você observar na ebulição, que começa aqui e termina aqui, digamos que também ficou aí em torno de uns 10 minutos. Então, se você observar nessa linha que eu grifei aqui para vocês,
tá? A temperatura é a mesma, galera, aqui, ó, 100 graus Celsius, estamos falando da água, tá? Então, temperatura de fusão, TF, e temperatura de ebulição, TE, da água. Então, não sofreu variação a temperatura. Logo, nós temos aí uma substância pura. A gente vai falar a diferença de uma mistura. Então, na substância pura, galera, o que você pode observar sempre aí é o que? A presença aqui de dois patamares. Se você observar aqui, ó, essa linha aqui, ó, ela é perpendicular ao ângulo reto aqui, ó, né? Faz um ângulo aqui perpendicular de 90 graus. Esse aqui é a mesma coisa, galera. Faz um ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá? Se você observar em um outro gráfico aí que você tenha no ângulo, você faz isso aqui assim, galera, ó, você vê que o ângulo aqui já não faz mais 90 graus, tá? Ele é um ângulo diferente de 90 graus. Então, numa mistura, você não tem o que? A presença de que? Dois patamares, beleza, galera? Dois patamares. Então tá aqui, ó, um patamar, dois patamares na substância pura, belezinha? Vamos que vamos. Tá aí a curva de aquecimento da água, tá? Nós temos aí o início da fusão, foi o que eu grifei lá atrás, fim da fusão, início da ebulição, 100 graus Celsius e fim da ebulição, beleza? Então, a temperatura de fusão e ebulição não altera com o passar do tempo, tá bom? Para uma substância pura. Olha que beleza. Para uma mistura, se você observar aí, ó, todo material cuja temperatura sofre variação, tá? Temperatura aqui, ó, sofre variação durante a ebulição é chamado de mistura. Então, elas se caracterizam por apresentar o que? Uma faixa de temperatura para a ocorrência da fusão e da ebulição. Então, se você observar aqui, galera, ó, na fusão aqui, ó, tem uma faixa, tá vendo? Tem uma faixa que é um delta aí, início da fusão e final da fusão, tá? Não aconteceu na substância pura que foi água. E o final da ebulição e o início da ebulição, a mesma coisa. Você tem aí uma faixa, chamamos aí de delta, tá? Lembre-se que na água pura nós tínhamos essa parte aqui, ó, essa parte aqui, que é o início da fusão e fim da fusão. Quando a gente estava falando da água, era isso aqui, galera, ó. Fazia isso aqui, ó. Fazia isso, vocês se lembram? No slide anterior. Subia aqui, ó, fazia isso aqui, e depois fazia isso aqui, ó. Chamamos de patamares, beleza? Então aqui não apresenta patamares. Se não apresenta patamares, galera, é uma mistura, galera. Mistura. Aqui não apresentou nenhum patamar sequer. Nenhum patamar, tá? Apresentou uma faixa tanto para ebulição quanto para fusão, ok? Chamamos de mistura. Porém, nós temos aí dois tipos de mistura, tá? Uma mistura que ela, hora ou outra, elas se comportam como uma substância pura. Por quê? Porque ela vai ter uma constância, seja na fusão, seja na ebulição. Olha lá os gráficos aqui, ó. Para a mistura eutética, o que acontece? Ela tem o ponto de fusão constante, galera. Aqui, ó. Então apresentou um patamar. Olha o ponto de fusão aqui, ó. Grifei aqui, ó. Onde estava azulzinho, ficou vermelhinho para vocês. Vou apagar aqui, ó. Então, o ponto de fusão na mistura eutética, ele é constante. Só que o ponto de ebulição, olha só, você vê que não tem patamar. Ó, o patamar seria isso aqui que eu fiz, né? Mas não tem patamar. Então, se ele não tem patamar, o ponto de ebulição variou. Tem um delta aqui, ó, né? Então, o início da ebulição, final da ebulição. Aí isso nós chamamos de mistura eutética, quando o ponto de ebulição varia e apenas a fusão é constante. Agora, nós temos aí o azeótropo, ou mistura azeotrópica, quando você apresentar o ponto de ebulição constante e a fusão variável, tá? Então tá aqui, ó, ponto de fusão, estou grifando aqui onde está a linha marrom aqui em cima, ó. Estou grifando um patamar que apresentou, e a parte da fusão, você tem aqui uma variação, você tem um delta aqui, o início e o final da fusão. Então é isso que chamamos de mistura azeotrópica. Beleza, galera? Bora lá, próximo slide aí. Aí nós temos o que? Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que vem a ser aquilo que a gente falou, né? É a temperatura em que ela sofre fusão, ou seja, durante o aquecimento ou solidificação durante o resfriamento. Então você tem um sólido, você aquece, ele está sofrendo fusão, a gente está fundindo ele, tá? E solidificação quando você resfria o cara e ele vem a congelar novamente, tá? E a ebulição é durante o aquecimento, você vai fornecendo calor para a substância no estado líquido até que ela sai do estado líquido, atingindo a temperatura de ebulição,
seja ela qualquer, estamos falando da água, por exemplo, 100 graus Celsius, ela vai atingir a temperatura de ebulição, vai sair do líquido e vai virar vapor. Ah, mas e se for um ferro, por exemplo, vai atingir a temperatura de ebulição, o ferro é sólido, vai para o líquido, chegar no líquido ele vai para o vapor. Temperatura acima de 1000 graus Celsius, e aí ele vira vapor, ok? Então, bora lá. Isso aí é um exemplozinho que nós temos, só para mostrar para vocês a temperatura de fusão e de ebulição de algumas substâncias, galera. Por exemplo, aí, ó, esse cara que tá aí nesse cadinho aí, cadinho é esse nome desse cara aqui, tá? Esse copinho de porcelana. Você utiliza ele para colocar em fornos de alta temperatura, que ele tem muita resistência térmica, ele não quebra com o calor, tá? Então nós temos aí o sal de cozinha, olha lá, o sal de cozinha, ele tem o que? O ponto de fusão 801 graus Celsius. Olha só quanta coisa. Então quer dizer o que? Se você colocar o pó de sal, no caso do sal sólido, no copinho ou na vasilha, você for fundi-lo, você for derretê-lo, você tem que fornecer calor até 801 graus Celsius para que ele seja líquido. Para ele virar vapor, ou seja, sair do líquido e ir para o vapor, nós temos aí o que? Que fornecer quase 1500 graus Celsius para ele virar vapor. Muita coisa, né, galera? Olha a diferença da água aqui. A água está aqui embaixo, ó. 0 graus Celsius, ela congela ou vira líquido. E 100 graus Celsius, ela se torna líquido ou ela vira vapor, né? Processo inverso e o seguido aí, tipo, saindo do líquido para o vapor. Beleza? Então, apenas para vocês conhecerem alguns pontos de fusão e ebulição. Então, é isso para mostrar para vocês aí o ponto de fusão da água e o de ebulição. É uma faixa aqui de 0 a 100 graus Celsius, você tem a água líquida, né? Só que se você observar, ó, o etanol, que beleza. O etanol tem um ponto de ebulição, para virar gás, na verdade, de 78 graus, olha só, bem abaixo da água. Né? Então é por isso que, por conta da diferença de ponto de ebulição, você consegue separar mistura de álcool de água, tá? Numa destilação aí, você consegue separar por conta da diferença do ponto de ebulição, tá? E para você congelar, já ouviu falar que, eu coloquei uma garrafa de vodka no congelador e ela congelou. Bom, se ela congelou, galera, a sua garrafa de vodka, você pode ter certeza que você está comprando aí uma vodka bem do Paraguai aí, tá? Bem chinfrinha, digamos assim. Porque geralmente essas bebidas alcoólicas com teor alcoólico de acima de 50%, 40%, aí vocês não congelam ela facilmente, tá? Então, para o etanol congelar, você tem que colocar uma temperatura aí de menos 114 graus Celsius, beleza? E ali embaixo você já tem o naftaleno, onde até 80 graus Celsius ele é sólido, acima de 80 ele é líquido, e acima de 218 ele é vapor, belezinha? Bora lá que nós temos muita informação para frente aí. Densidade e flutuação. O que vem a ser densidade e flutuação? Então você vai comparar as densidades, permite o quê? Para você comparar, permite prever se um corpo vai afundar ou flutuar em um certo líquido, né? Por exemplo, aí nós temos aí, por que a cortiça flutua na água e o chumbo afunda? Por conta da massa, né? Por exemplo, a água, ela tem a densidade daqui, ó, de 1 grama por centímetro cúbico. E a cortiça 0,32, ou seja, ela é menos densa do que a água, logo ela vai flutuar. E o chumbo, a densidade dele é muito maior, né? 10 vezes mais, aí 11 vezes mais que o da água, por isso que ele afunda, tá bom? Então, isso aqui é uma relaçãozinha, que nós vamos fazer alguns exercícios depois. Massa sobre volume, tá? E a massa sobre volume é o que? Você vai achar a densidade. Se o exercíciozinho te der a massa, você vai, com o volume, você acha a densidade. Por exemplo, se você falar que a massa de água é 1000 gramas, tá? E o volume dela é 1000 ml, a densidade dividindo um pelo outro, 1000 com 1000 corta, você sobra 1 grama por ml, é a densidade da água, ou grama por centímetro cúbico. Belezinha, galera? Bora lá. Tá aí um carinha aí flutuando aí no Mar Morto. Por que ele flutua no Mar Morto? Ou porque ele sabe boiar, ou porque nós temos alguma coisa nessa água que faz com que ele não afunde. O que acontece? Quando você vai para a praia do litoral de São Paulo, a densidade sua é maior do que da água, por isso que faz com que você afunde. Só que no Mar Morto, a densidade do Mar Morto é muito maior do que a do teu corpo, por isso faz com que você não afunde, beleza? Então no Mar Morto você tem quase 10 vezes mais a quantidade de sal do que aqui no Mar do Brasil, digamos assim, Mar de São Paulo, né? Quando você vai para Long Beach, litoral de São Paulo aí, Praia Grande, beleza? Bora lá. Isso aí, se você observar, são fatores que alteram a densidade, galera. O material, lógico, cada material tem a sua densidade em particular,
tá? Se você observar aí, aqui nós temos aqui o enxofre amarelo, a densidade dele é 2,07 gramas por centímetro cúbico. E aí você tem o ferro, que já é muito maior, 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então, o material altera a densidade, lógico, se você misturar densidades diferentes de materiais diferentes, você vai ter nova densidade. A temperatura altera a densidade e as mudanças de estado físico também altera a densidade, né? Porque você tem um gelo flutuando na água. O gelo foi feito de água, né? E por que o gelo boia? Porque a densidade dele se torna menor do que a da água, ele fica mais leve, digamos assim. Beleza? Então, nós temos aqui, voltando aqui, grandezas e sonoridades, só para você distinguir. Se você observar aí, o creme de leite é vendido com informação de massa e o chantilly é vendido com informação de volume, tá? Isso aqui serve para você distinguir aí quando você vai comprar, por exemplo, eu fui comprar esses dias atrás, eu fui comprar álcool gel no supermercado e um frasco estava dizendo lá 500 ml ao preço, sei lá, de 6,20. E aí um outro frasco dizia 350 gramas ao preço de R$5. E aí, galera, como é que você faz aí para saber qual que tá mais na vantagem? Ah, R$5 é mais barato? Pô, será que é mesmo? Só que você está comparando gato com lebre, né? ml com gramas, você tem que converter aí as unidades. Para você descobrir qual que você vai comprar, qual que você está tendo mais vantagem, você precisa conhecer o que? A densidade. Se você conhecer a densidade, por exemplo, aí do etanol, do álcool em gel, é aproximadamente 0,8 aí, galera. Aproximadamente 0,8 gramas por centímetro cúbico. Sabendo disso, você consegue descobrir ali se 500 ml é mais barato do que 350 gramas. Beleza? Mostro para vocês depois um exercíciozinho que a gente vai fazer. Então, tá aí, ó. Vejamos quanto pesa 1 litro de água, galera. Aí eu pergunto isso para vocês, vocês vão me dizer assim. Bom, 1 litro de água, pelos meus conhecimentos, pesa 1 quilo. Então, muito provavelmente você dirá 1 quilo. E você está coberto de razão. 1 litro de água pesa 1 quilo, ok? Aí eu pergunto, quanto pesa 1 litro de etanol? 1 litro de leite? 1 litro de óleo? E aí muitos vão dizer 1 quilo também, né? E aí o que acontece? Você vai dizer 1 quilo, e aqui você pode estar cometendo um equívoco. Por quê? Você deve considerar a densidade do material para avaliar essa massa, galera, tá? Então a densidade do etanol é aproximadamente 0,78 gramas por ml. Isso quer dizer o quê? Que em 1 ml eu tenho 0,78 gramas. É isso que eu estou dizendo, 0,78 gramas por ml. Olha só, se você estiver fazendo aumentando aí para chegar até 1000, ó, em 10 ml, galera, você vai ter o quê? 7,8 gramas. E assim sucessivamente. Em 100 ml, você vai ter 78 gramas. E em 1000 ml, que é o que eu perguntei, mais um zero aqui, você vai ter o quê? 780 gramas. Beleza, galera? Então, cuidado, quando alguém te perguntar aí numa prova quanto que pesa 1 litro de etanol e você dizer que pesa 1 quilo, você está respondendo errando o seu exercício, ok? A gente parou nessa parte de densidade, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou quebrar ele em um próximo vídeo. A gente continua essa parte aí de substâncias químicas, falando um pouco cada caso, até chegar em técnicas de separação de mistura e exercício para a gente finalizar. Beleza, galera? Então, obrigado aí, bons estudos aí e até o próximo vídeo. Um abraço!